E aí? Como é que vocês estão? Beleza, gente? Caiu um montão de fio aqui, ó. Você vai usar isso aqui? Não. Depois eu jogo fora. Tem um camarada consertando uns fios da casa vizinha aqui, ele tá em cima do muro. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino Duran, aquele momento que a gente senta pra conversar de espiritualidade, espiritualismo, cultismo, magia, todas essas coisas que tem envolvido mente Smith malucão, é sempre sem edição, sem corte, sem pôr, hoje talvez com alguns sustos, quando cair mais coisas de lá de cima. Eu sou meio cagão com esse negócio de eletricidade, e o cara tá mexendo na eletricidade ali. Ah! Mas vamos que vamos, né, criançada? Como é que vocês estão? Segunda-feira. Depois de um domingo um pouco estressante para nós aqui, um amigo próximo nosso perdeu a mamãe, né? Ela tava velhinha, mas já tava com câncer. É um alívio, ao mesmo tempo uma tristeza, né? Porque a pessoa tava sentindo bastante dor, né? A moça, a senhora. Ela fez a passagem nesse domingo, então a gente tava lá no cemitério dando uma força. Então um domingo meio triste. Mas é segunda-feira, e segunda-feira marca o quê? Marca a renovação e o começo de uma nova semana repleta de oportunidades pra gente, ponto, né? Mas como é que vocês estão, criançada? Vamos embora pras perguntinhas de vocês aí? Olha, eu vou tentar... Aliás, ontem eu coloquei lá no grupo do canal no Facebook pra vocês mandarem sugestões pra mim, para que eu possa fazer um vídeo de 10 coisas, né? Um vídeo de lista, sabe? 10 coisas para isso, 10 coisas para aquilo. Recebi um montão de ideias muito legais, eu acho que vai acabar virando uma série. Talvez vire uma série no meio da série espiritualista, porque algumas perguntas ali tem a ver com espiritualidade, então provavelmente vai virar 10 formas de alguma coisa dentro da espiritualidade no vídeo de quarta. Mas na semana que vem eu vou começar eu vou pegar todos esses negócios que vocês mandaram, pelo menos a maioria, e fazer vídeos de quarta, beleza? Mas eu tenho uma dúvida com vocês aqui do canal. E eu vou colocar lá no... grupo do canal também, mas eu quero que vocês respondam aqui. Eu estou em casa, a Bedart está mais tranquila, a minha empresa está mais tranquila aqui. Eu conseguiria voltar a fazer os vídeos de quarta no formato vídeo de quarta, né? Aquele lá com fundo, barará, tipo Constantine, aquela coisa toda lá. Vocês acham que eu devo continuar a série espiritualidade, que eu comecei fazendo vídeos mais assim de boa, ou que eu devo voltar pro formato do vídeo de quarta na série espiritualidade? O que vocês acham? Porque até agora na série espiritualidade eu só fiz aquele tipo de vídeo, né? Porque eu não tava sem tempo, etc e tal. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Deixem aqui embaixo pra mim, beleza? Vamos pras perguntas. Muito bom, Nino! Muito obrigado, pessoa! Olha, eu e meus amigas, temos assistido seu canal e temos uma dúvida em conjunto. Nós temos um casal amigo e eles tinham 4 anos de namoro. Eles tinham uma boa relação. Mas a gente se lembra que a ex-namorada do homem desse casal prometeu que um dia ia encomendar uma bruxaria para eles se separarem, e isso aconteceu. Pois nós sentimos que foram separados por bruxaria. Como que vocês sentiram isso, gente? Foi um arrepio na espinha? Os espíritos, quando estão destinados a separar um casal, eles atuam de forma lenta e gradual, de forma a não deixar suspeitas que a separação deles foi de forma espiritual, ou a separação através de forma espiritual acontece de forma rápida e agressiva. Acho que os espíritos não querem que o casal desconfie que estão brigando por influência espiritual, mas apenas agindo de uma forma natural, entende? Se eu fosse espírito e comandasse dos espíritos com o objetivo de separar um casal, eu ia querer atuar de forma lenta e discreta para não deixar suspeitas. Qual a sua opinião disso? Muitos parabéns, Nino, pelo seu canal. Abraço de Portugal, mais um português aí, obrigado portugueses, lusitanos. Brother, a pergunta que você me fez aqui, se a separação de forma gradual ou agressiva, é ambas. Assim como você acha que é mais coerente ou mais legal fazer de forma gradual, terão pessoas que acham que é mais eficaz fazer de forma repentina. Os espíritos vão pensar do mesmo jeito. Pode ser que sim, pode ser que não, depende de quem você está contratando, depende do que o mago pediu, ou o bruxo, no caso que você escreveu aqui. É engraçado, né? O português gosta mais do bruxo, né? Do termo bruxo, né? Depende então da proficiência do bruxo, do que ele pediu, dos espíritos que ele achou, depende de um monte de coisa. Acho que é só isso no fim das contas, né? Separa...
Então, depende do que eles acham. Depende do que os espíritos que foram contratados acham que é melhor fazer, conseguem fazer também. Depende da proficiência do mago, se ele consegue contratar espíritos mais fortes e pedir que esses espíritos atuem de forma mais rápida. Então vai depender de um monte de coisa aí. Pode ser de ambas as formas. Eu, por exemplo, se fosse um espírito que fosse atuar desse jeito, eu separaria logo de cara pra ganhar logo minha paga e pronto. Boa tarde, Nino. Eu gosto muito dos seus vídeos. Obrigado, pessoa. Muita informação bacana. Então, minha avó me contou uma vez que quando minha tia era criança, teve uma doença, não sei te dizer ao certo qual doença, pois faz alguns anos e ela me contou isso. Os médicos falaram que não tinham o que fazer nesse caso. Aí minha avó foi num centro e a pessoa lá que atendeu ela, não sei como ela se chama, pois nunca fui, quando ela foi conversar com a pessoa, de cara já falou pra minha avó: você está aqui por causa da tua rabo de saia, né? Então deve ser do seu avô, ou a sua avó é homossexual. Bom, não importa. Aí a pessoa disse que curaria minha tia, mas que minha avó carregaria outro fardo se quisesse que a cura da minha tia, e mesmo assim a minha avó adoeceu. Dali em diante meu avô aqui já mudou. Virou alcoólatra até o dia que veio a falecer. Quero a sua opinião. Você acha que esse foi fardo que a pessoa falou ou é a viagem da minha avó? Tá, deixa eu entender direito o negócio aqui. Minha avó foi num centro que a pessoa atendeu. Falou pra minha avó: tá aqui por causa da tua rabo de saia. Eu acho. Porque assim, geralmente quando essas casas mais tradicionais zonas assim, quando fala rabo de saia, é porque fala que é a esposa ou a namorada. Então você tá falando aqui da sua avó, mas então sua avó pode ser homossexual, sem problema nenhum, mas depois você fala que tem um avô na parada aí. Confirmou minha avó. Aí a sua avó aceitou, mas o seu vô que virou alcoólatra e faleceu. Ó, é assim, ó, eu não entendi direito a história aqui, tá? Pra mim não faz muito sentido. Tudo bem, eu entendi. A sua tia tinha um problema, aí a sua avó foi num centro, num terreiro, pedir pela sua tia. Aí o espírito lá, o médium que atendeu ela, falou: olha, eu posso ajudar a sua tia, mas aí a sua avó terá que levar um fardo. E o fardo é o vô ficar alcoólatra. Essa relação pra mim não faz sentido nenhum. O que faz sentido seria, eu, Nino, por exemplo, a Bibbles aqui tá doente, passa mal, né? Tá doente, sei lá qual mal. Eu vou no centro, converso com o espírito fala assim: ó, eu consigo cuidar da sua filha, mas você terá que levar o fardo, né? Sei lá, de repente é um obsessor muito forte, alguma coisa assim. O espírito vai tirar o obsessor da Bibbles e jogar pra mim. É um negócio que eu escolhi, né? Então eu estou lá, eu escolhi dar um pouco da minha saúde, dar o meu bem-estar em troca do bem-estar da minha filha. Tecnicamente, isso daí teria que vir pra mim. O caso aqui, eu sei que ter alguém alcoólatra na família é um problemão, mas quem tá com problema de verdade é o alcoólatra, nem tanto a família, porque se ele tá bebendo é por quê, né? Entendeu? Então eu acho que se eu tivesse realmente aqui essa relação, eu acho que é plenamente possível. Vamos ver se eu me faço claro. A relação é plenamente possível, ou seja, eu consigo realmente puxar o mal de uma pessoa. Eu consigo pegar, a Bibbles tem hepatite. Eu consigo dar um pouco da minha vida para tirar esse mal dela. Não é nem necessariamente, de repente, o caso de ser um espírito, um mal físico mesmo. Eu consigo puxar isso para mim, doar a minha força vital e, em troca, pegar um problema para mim. Agora, eu não consigo fazer isso para um terceiro. Então, tipo, eu vou puxar o problema da Bi para jogar no meu pai, sabe? Sem o meu pai querer, sem ele saber. E no caso aqui, de novo, eu sei que o alcoolismo é um problema muito sério para a família do alcoólatra. Mas o problema aqui, na verdade, foi para o vô, não para a avó. Porque o vô que se tornou alcoólatra, ele que teve esse vício, né? Então eu não consigo ver essa relação aqui, sacou?
Espero que vocês tenham entendido aí. Olá, Nino! Existe algum sintoma para descobrir se um obsessor está me prejudicando, em que ele pode me prejudicar? Valeu! Brother, existem sim, cara. Só que eu sempre recomendo para as pessoas irem num centro ver isso, tá? Por quê? Porque exige uma puta dose de autoconhecimento que, embora todo mundo ache que tenha, não tem, tá? Porque toda vez que a gente vai se avaliar a si próprio, vou ser redundante, né? Avaliar a si, existe o ego que não deixa a gente perceber as coisas direito. Então, por exemplo, é muito mais fácil a gente falar que está sendo obsediado por um espírito do que a gente falar que errou em alguma coisa, entendeu? Então é muito mais fácil, a gente vê isso direto, é muito mais fácil alguém falar assim, olha, eu bebo muito, vamos pegar o exemplo do alcoólatra do vô do cara aqui, eu bebo muito porque tem um espírito me obsediando, do que falar eu bebo muito porque eu fiz alguma coisa errada na minha vida e minha vida tá uma bosta, ou porque eu sou viciado mesmo em bebida, né? É muito mais fácil a gente dar o problema a terceiros. Então é muito mais fácil que a gente se ache obsediado do que a gente fazer uma observação correta disso, tá? Ademais, sintomas físicos que eu posso falar pra você podem ser muito bem confundidos, sintomas de doença confundidos com obsessão. E aí, em vez de você ir no médico tratar a doença, você vai acabar achando que é obsessão e vai se fuder muito, tá? Eu posso falar, é um exemplo, tá? Quando você está obsediado, você fica pálido, você fica com o olho mais amarelado, assim, menos viçoso, sabe? Mais opaco. Mas isso também é sintoma de falta de ferro no sangue. Então, tipo, de anemia, né? É melhor você ir no médico ver se você tá anêmico do que você achar que tá sendo obsediado, deixar de ir no médico e essa anemia virar um caso crônico, sei lá, alguma coisa assim. Sacou? Então, se você desconfia que está, vai num centro e não fala. Vai num centro, entra pra tomar passe, vai de coração aberto, entra pra tomar passe, conversa com o médium, mas não fala, olha, eu acho que estou sendo obsediado, porque você já tá dando também pano pra manga de médium pilantra também. Nino, você chegou a falar de fatalismo em relação à cartomancia. Você acredita em fatalismo? Nem um pouco, velho. Nem um pouco. Imagino que não, já que você é adepto do hermetismo. Pois é. Se eu estiver certo e você não acreditar, como você encara o pré-determinismo kardecista? Eu encaro como o pessoal entendendo errado a história. Eu acho que não existe esse pré-determinismo. Nem na doutrina kardecista. Lembra que eu falo pra vocês? Eu não sei se você é novo no canal ou não, mas eu geralmente falo pra todo mundo aqui que existem 3 tipos de ocultistas. E quando a gente tá falando de estudo espiritual, a gente tá falando de ocultista, seja kardecismo ou não, tá? 3 tipos. Existe o cético, que é aquele cara que não acredita em nada, o ateu, né? Que é aquele cara que não acredita em nada do que tá escrito porque não faz sentido. O segundo tipo é o crente, que acredita em tudo que tá escrito porque faz sentido pra ele. E o terceiro tipo que é o cara que entendeu a piada, né? Esse pré-determinismo kardecista é do cara que não... É o cara que é o crente, sabe? Ele lê lá, olha, se você fizer X, você terá uma consequência. E a pessoa acha que a consequência de X é você ter X de volta. E não é bem isso, sabe? Porque é assim, ó, pra você ter... A gente entende que tudo que você dá, você terá de volta, de forma igual, pra que seja justo. Entendeu? Só que esse igual é variável. Eu sei que é estranho falar, tá? É estranho ouvir, na verdade. Mas é assim, ó. Eu ter uma pedra... Eu já dei esse exemplo até aqui. Eu ter uma pedra de 2 milímetros no meu rim pode me causar um certo problema. A Ana ter uma pedra de 2 milímetros no rim dela vai causar um problema, dor no rim, mas vai causar um problema de forma diferente, porque ela vai interagir com essa dor de forma diferente. O tamanho do rim dela para o tamanho da pedra é diferente, então proporcionalmente essa pedra é menor para mim, né? Talvez ela me cause menos dor, talvez eu interaja com essa dor de forma diferente. Então, por exemplo, sei lá, se a Ana tem muito medo de médico e ela precisa ir no médico fazer uma intervenção cirúrgica, por exemplo, né? Fazer
né, para quebrar essa pedra. Talvez isso seja muito mais problemático para ela do que é para mim, né? Eu, por ser homem, de repente, porque eu tenho o pênis, né? Então expelir essa pedra de repente é mais duro para mim do que é para Ana. Então tem um monte de coisa aí no meio do caminho que não faz o castigo ser o mesmo, entendeu? O mesmo castigo tem pesos diferentes, então não seria justo eu sofrer a mesma coisa. Eu não sei se vocês estão entendendo isso. Porque geralmente o fatalismo kardecista é: ah, se numa outra vida eu matei o pai da Ana, aí nessa vida a Ana vai matar meu pai. Só que, de novo, a relação que a Ana tem com o pai dela é diferente da relação que eu tenho com o meu pai. Então, tipo, a dor da perda, digamos assim, não será a mesma. Vocês entendem isso? Então eu acho que o fatalismo kardecista é uma má compreensão da lei do retorno, tá? Eu vi, da mesma pergunta ainda, eu sempre vi os acontecimentos nessa vida por causa do karma, mas já ouvi muitas vezes kardecistas que uma pessoa está com outra tendo uma determinada relação paterna-paterna, porque isso tem que acontecer dessa forma. Sendo que para essas duas pessoas se encontrarem, várias coisas teriam que acontecer de uma determinada forma. Se essas pessoas tinham que se encontrar, tais coisas teriam que estar pré-determinadas. Neste caso, onde estaria o livre-arbítrio de uma pessoa escolher onde ela vai reencarnar ou coisa do tipo? Eu era kardecista, mas de um tempo pra cá mudei minha visão. Foi mal pelo textão, hahaha. Esse caso em específico que você falou um pouco... É a mesma coisa ainda, tá? Mas eu quero pegar o outro lado. Diz a lenda, primeiro, o livre-arbítrio ele não existe do jeito que você está imaginando, tá? A gente não é livre para fazer as escolhas. Sendo você religioso ou não, existe uma série de questões filosóficas aí no meio do caminho que já são discutidas há muito tempo, assim, né? E você não é totalmente livre para tomar as decisões que você quiser. Eu, por exemplo, eu não posso sair de casa e abandonar todo mundo, sabe? Tipo, embora eu teoricamente possa, existem certas implicações morais e éticas que me impedem de fazer isso, né? Então eu não posso, não sou livre para isso. Eu não posso matar o Dedes aqui, sabe? Então esse livre-arbítrio é bem discutível, mas a desculpa kardecista é a seguinte: não é que existem uma série de coisas que acontecem para que, por exemplo, eu e a Ana tenhamos um filho e esse filho seja meu avô. Não é isso, tá? E nem que eu, desencarnado, tenho a obrigação de encarnar de tal forma. Não é bem por aí. A grande questão que os kardecistas falam, pelo menos, é que você, quanto espírito, tem uma visão ampla do que está acontecendo, inclusive do seu caminho de evolução. Então você, quanto espírito, escolhe encarnar naquela família para você aprender certas coisas, entendeu? Não é necessariamente imposto a você. Entretanto, o kardecismo mesmo fala que certos níveis de espíritos, digamos assim, de consciência espiritual, garantem certos níveis de liberdade. Então essa liberdade aí de escolha, ela não é para todos e nem a todo tempo, tá? Isso é dito na doutrina kardecista. Isso depende da sua evolução espiritual. Quanto mais evoluído moralmente você é, mais liberdade de escolhas você tem. Mas isso não é... Ah, eu nasci espírito, agora eu sou livre para tudo. Não é bem assim, não. Eu acho... Bom, já deu 20, né? Eu acho que essa questão da liberdade dá pra gente comparar muito com a nossa vida encarnada. A gente pega a vida espiritual inteira e traça paralelos com a nossa vida encarnada, né? Como assim? Quando a gente é neném, a gente tem um certo nível de evolução intelectual bem escasso, digamos assim, né? Bem pouco. Portanto, a nossa liberdade ela é completamente tolhida. A gente fica, né, hoje em dia você até enrola o bebê no cobertor que ele não consegue nem mexer os braços, de tão tolhido que é seu livre-arbítrio. Quando você vai crescendo, a sua capacidade de escolhas vai aumentando, porque a sua intelectualidade vai aumentando, né? Por isso que eu falo também, né, evolução, todo mundo fala aí, evolução é inteligência, né? Não é... Enfim... Então eu acho que um espírito, quanto mais novo o espírito é, no sentido de o espírito nasceu, quanto mais novo o espírito é,
menos liberdade de escolha ele tem. Quanto mais evoluído intelectualmente, mais liberdade de escolha ele tem. Entendeu? Tenho como provar isso? Claro que não. Mas é o que eu acho. Beleza, gente? Então, eu fico por aqui hoje, porque já deu 20 minutos. Donald Michael Craig, olha a próxima pergunta aqui. Olha, alguém me perguntou do Pequeno e Grande Alberto. Que eu pedi, eu já respondi essa pergunta e aí ela tinha sido cortada, não sei se vocês lembram disso. Pequeno e Grande Alberto, eu não faço ideia do que é isso, eu nunca tinha ouvido falar até você me perguntar, tá? Eu vou dar uma pesquisada e de repente só rola um vídeo de quarta. Porque eu vi que eles são algum tipo de grimório. Mas eu não sei, então eu vou pesquisar, guarda aí, tá? Pra ver se entra no vídeo de quarta. Beleza, criançada? Então eu fico por aqui, vocês tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e abraço pra vocês, até amanhã.